História de Roma. Quem é essa pessoa? A figura no reverso de moedas e notas de real é a República. A palavra república vem do latim, a língua da Roma antiga, e significa coisa pública. Não era uma forma de governo, mas aquilo a ser governado, as coisas públicas de todos os cidadãos romanos. Além da imagem da República, há outros dois símbolos na nossa moeda, que também são heranças da antiguidade: o barrete frégio e a coroa de louros. O barrete frégio significa a liberdade. A coroa de louro, em Roma, significava a vitória militar. Porque logo após uma guerra vitoriosa, os generais eram homenageados na cerimônia de triunfos com essa coroa. Esse símbolo que vemos na nossa moeda já aparecia nas moedas romanas. A imagem nessa moeda de 60 a.C. significa o voto dos cidadãos de Roma. Já de Júlio César, 12 anos depois, mostra ele mesmo com sua coroa de louro, símbolo da vitória militar, e também seu novo título, Dictator Perpétuo. 5 anos depois, uma moeda de Brutus mostra as facas que representam a morte de Júlio César e o barrete frígio, o mesmo das nossas moedas, simbolizando a liberdade. O que estava acontecendo nesse período? Bom, Roma, quando ia a uma guerra e vencia, fazia o acordo de paz, que era mais ou menos assim: como nós ganhamos, propomos um acordo. Não será mais necessário pagar tributos, porém sempre que Roma lutar, seus homens lutarão conosco. E assim Roma foi ganhando tantas batalhas que acabou se expandindo facilmente. Mas com isso, Roma acabou tendo tantos soldados que não conseguia pagá-los. Eles passaram a ser leais aos seus generais, que podiam pagá-los com os saques nas guerras. Foi por essa causa que os generais romanos se tornaram poderosos. Três desses generais fizeram um acordo chamado Triunvirato. O Triunvirato foi um pacto no qual Júlio César participou com outros generais Pompeu e Crasso, para evitar uma guerra civil, ou seja, entre os próprios romanos. Os generais estavam se tornando tão poderosos que um deles, Júlio César, se declarou ditador perpétuo de Roma. Cícero, senador romano, viveu nessa época de mudanças. Segundo Cícero, a república era aquilo a ser governado. Ele tentou mostrar a melhor maneira de se governar as coisas públicas em um livro chamado De República, de 51 a.C., onde ele diz o seguinte: a monarquia nos solicita pela afeição, a aristocracia pela sabedoria,
o governo popular pela liberdade. Nenhuma isoladamente aprovo, preferindo governo que participe de todas. Por desgraça, estamos longe disso. Assim, Cícero propunha como meio de acabar com as tensões algo que fosse de interesse de todos, generais ou imperadores, patrícios e plebeus. Cícero escreve esse texto explicando suas ideias de como governar, mediante os acontecimentos da época, discordância entre setores da sociedade. Este quadrinho de Asterix relata justamente esse período conturbado em Roma, em que generais que detinham o poder fizeram um acordo para evitar a guerra civil chamado Triunvirato. Mas aqui vemos a verdadeira intenção de trapacear um ao outro tomando o poder para si. Foi o que Júlio César tentou fazer. A música Al Capone de Raul Seixas fala para Júlio César se cuidar, porque senão o Senado iria matá-lo. De fato, os senadores assassinaram Júlio César nos idos de março e chamaram o ato de tiranicídio, pois estariam eliminando um tirano e assim mesmo deliberadores ou libertadores. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado, já sabe do teu plano para controlar o Estado. Raul Seixas acertou sobre Júlio César, mas não sabia tudo de história. A história não é feita só de grandes homens e nomes. Falta algo mais, outros fatos, outros personagens que também têm a sua história.